Olá, nono, tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios do livro. Então, são os módulos 5 e 6, as páginas 47 e 48 e as páginas 53 e 54. Então, vamos lá. Página 47, exercícios conceituais do 1 ao 5. Então, nós temos, número 1, a Rússia apresentava um regime político peculiar no início do século XX. Como ele se caracterizava? Então, por que é peculiar? Porque enquanto a maior parte dos outros países já tinham acabado com esse tipo de governo, a Rússia ainda mantinha ele. Que governo era esse? O absolutismo. Então, como é que ele se caracteriza? É uma monarquia absolutista, ou seja, é um governo que tem um rei, tem um parlamento, mas o rei manda em absoluto, o poder está todo nas mãos do rei, tá bom? 2. Diferencie bolcheviques de mencheviques. Isso é importante a gente ter claro na nossa mente. Os dois são socialistas, defendem o socialismo, só que de formas diferentes. Um é mais radical do que o outro. Então vamos lá. Quem são os mencheviques? São a minoria e eles eram os mais moderados, mais brandos. Defendiam uma aliança com a burguesia, que eram os mais ricos, para derrubar o czar e aí implantar o socialismo de uma forma lenta e gradual, tá bom? Já os bolcheviques eram a maioria e eles eram mais radicais. Eles defendiam uma aliança somente entre operários e camponeses, só trabalhadores, nada de ricos. Uma aliança entre eles para derrubar o czar e implantar o socialismo de uma forma rápida, de forma direta, tá? Imediata. Então, essa é a principal diferença. Os mencheviques são mais brandos, os bolcheviques são mais radicais. Os mencheviques são a minoria, bolcheviques são a maioria. Os mencheviques, uma aliança com a burguesia, implantar o socialismo de uma forma lenta e gradual. Bolcheviques, aliança somente com operários e camponeses e socialismo de uma forma imediata. Tá bom? 3. O que foi o Domingo Sangrento? Então, foi uma manifestação em que o povo vai às ruas da Rússia protestar, reclamar, reivindicar mudanças no governo. E como é que o czar age? Manda o exército metralhar todo mundo, meter bala em todo mundo. Então, esse é o Domingo Sangrento. 4. O que foram as teses de abril? É um documento escrito por Lenin, que exigia uma maior participação popular. Então, é um documento que tem várias sugestões, várias cláusulas, onde ele exige uma maior participação do povo nesse governo, tá? Ainda não é a Revolução Russa. 5. Identifique as principais características das revoluções de fevereiro e outubro de 1917. A primeira revolução vai acontecer em 1905, logo depois do Domingo Sangrento, e aí eles vão ter algumas mudanças. Mas ainda vai ter o poder absolutista, né? O poder do rei ainda está ali. Nas de 1917, já tem a queda do czar. Mas há uma diferença das revoluções que acontecem em fevereiro e em outubro de 1917. Então, as de fevereiro, a principal diferença é que a gente tem os mencheviques no poder. Então, são eles que tomam o poder, liderado por Kerensky, tá? Então, é aquela galera que é mais branda, mais tranquila. Não, o rei já não tá mais no circuito, mas eles só prendem o rei, ficam ali, o czar, ficam ali, vamos ver o que a gente faz com ele. E a Revolução de Outubro? Aí são os bolcheviques que assumem, que são os mais radicais, e aí eles estão no poder, liderados por Lenin, e aí eles começam o governo socialista de fato, tá? Essa é a principal diferença. Vamos para os contextualizados. Contextualizados não são todos, então bora lá. Número 1. Os operários de fábricas e usinas, assim como as tropas rebeldes, devem escolher sem demora seus representantes ao governo revolucionário provisório, que deve ser constituído sob a guarda do povo revolucionário, amotinado e do exército. Então, o manifesto, lançado em meio às tensões de 1917, na Rússia, revela a posição de quem? De quem que ele está falando aí? Letra A, dos czaristas, dos que defendem o rei, o czar, que buscam organizar a luta pela retomada do poder. Olha o que o texto está falando. Os operários das fábricas, das usinas, as tropas rebeldes devem
buscar representantes no governo provisório, né? Então, assim, não é o Kizar que está falando, nem os apoiadores do Kizar. Ele está falando dos trabalhadores. Quem é que está defendendo os trabalhadores? B. Os bolcheviques, que chamam os operários a se mobilizarem nos sovietes. É a letra B. É uma convocação desses trabalhadores. C. Social-democratas que pretendiam controlar o governo provisório? Nem tinha isso, nem vimos isso nas aulas. D. Os mencheviques que defendiam o caráter democrático do novo governo? Não estamos falando de democracia nesse momento, tá? Então não é D. É, militares que tentavam controlar a revolta popular? Não, então é a letra B, de bola, tá? Número 2, temos aí um textinho, assinale a alternativa correta. Vamos analisar as alternativas. A. Quando os operários das fábricas, das fazendas da Rússia se mobilizaram para tomar o poder, não encontraram resistência por parte do grupo que estava governando. Encontraram sim. Então, assim, um dos grupos que vão aparecer... Primeiro que vai ser a briga entre bolcheviques e mencheviques, e no meio ainda tem aquela galera que apoia o governo, tá? Então, os monarquistas ou os czaristas. A, tá errada. B. Após a Revolução Russa, o Estado desapareceu junto ao fim das classes sociais e os operários passaram a ser os donos das fábricas. O Estado não desapareceu, o Estado foi o soberano, tá? Então, a B tá errada. Essa era a teoria, era o que deveria acontecer, mas não foi o que aconteceu na prática. C. A Revolução Russa causou uma guerra mundial envolvendo, de um lado, os países capitalistas e, de outro, os socialistas. Guerra mundial, termo forte, não é por... Isso até vai acontecer lá, Guerra Fria, mas não é por causa da Revolução Russa, não, tá? É uma série de desdobramentos que vão acontecer depois da Revolução Russa, mas não é causada por ela. D. O sistema descrito no texto baseou-se na teoria do filósofo Karl Marx, que tinha como uma das suas características a propriedade coletiva dos bens de produção. Pode ser, vamos ver. O exemplo da Revolução Russa espalhou-se fazendo com que o sistema capitalista desaparecesse do mundo no século XX, dando lugar ao sistema comunista. O capitalismo desapareceu? O Brasil é o que é hoje? Tá erradíssimo. É claro que houve um aumento de países socialistas, né? A Rússia foi o primeiro caso de um governo socialista. Até então a gente tinha teorias, mas nenhum tinha botado em prática. A Rússia coloca. E a partir daí vai ter um crescimento de países socialistas. Mas agora, desaparecimento do capitalismo de jeito nenhum. Então a correta é a letra D, tá bom? 3, 4 não era para fazer, vamos para 5. Leia com atenção as afirmativas a seguir referentes à Revolução de Outubro de 1917. Na Rússia. 1. A revolução foi liderada pelos sovietes, compostos em sua maioria por operários, soldados e industriais descontentes com o czarismo. Quase certo, tirando os industriais, tá? Se fosse operários e soldados, tá certo. Faltou camponeses, que são os sovietes. Então, marquem industriais, que é o que faz ficar errado essas alternativas. 2. Uma das primeiras consequências da Revolução de Outubro foi afastar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, ao ser assinado com os alemães um tratado de paz. Isso mesmo, tá? Uma das primeiras medidas foi a retirada da Rússia da guerra, tá certo? Os analistas consideram que o único fator responsável diretamente pela ocorrência do movimento bolchevique foi a questão fundiária, negligenciada por Nicolau II. Tá errado, o número 3 tá errado, porque isso não foi o único. O abuso de poder, uma série de outras questões também estavam ligadas. Então, aqui a única alternativa é a 2, que tá certa. Então, é a letra B que vocês vão marcar. Aprofundamento não era para fazer, então vamos agora para a página 53. Conceituais, vocês fizeram de 1 a 5, então vamos lá. O que foi a política chamada comunismo de guerra? Então, basicamente, o que foi? Todos os meios de produção sob o controle do Estado, ou seja, as empresas sob o controle do Estado, e tudo voltado para o abastecimento do Exército Vermelho. Então, ou seja, você não vai produzir para a população, é produzir para as necessidades do Exército Vermelho, que era o exército do governo naquela época, tá? Então, é basicamente isso. Os meios de produção sob o controle do Estado e o abastecimento voltado para o exército, não para a população.
2. O que foi a nova política econômica? Foi uma política adotada no governo socialista com medidas capitalistas, porque naquele momento medidas socialistas apenas não eram suficientes, tá? Então, é uma política econômica com alguns elementos capitalistas, principalmente empréstimos de empresa privada e a privatização de pequenas empresas. Então, assim, países estrangeiros vão poder emprestar dinheiro para a Rússia e as pequenas empresas vão poder ser privatizadas, tá? Não são mais do Estado, mas pequenas empresas. As grandes empresas ainda continuam sob controle do Estado. 3. Após a morte de Lenin, emergiu uma disputa entre Stalin e Trotsky. Qual era a diferença das propostas dele? Lembra? Os dois eram amiguinhos, mas aí eles pensavam de uma forma diferente. O Stalin, ele pretendia concretizar o socialismo na União Soviética e depois no restante do mundo. Já Trotsky não, achava que tinha que se fazer, implantar o socialismo na União Soviética e no mundo ao mesmo tempo. Era isso que divergia. Um achava que tinha que ser, primeiro a gente estrutura aqui, para depois a gente espalhar pelo mundo, o outro não, vamos fazer aqui no mundo ao mesmo tempo que a gente tem pressa. Tá? Essa é a principal diferença. 4. O que foram os planos quinquenais? Foram os planos já no governo de Stalin, são planos econômicos com prazo de 5 anos, que foi no governo de Stalin. Tá? E 5. O governo de Stalin é caracterizado como totalitário. Explique. Essa questão já está se antecedendo porque a gente vai ver daqui a 2 aulas melhor o que é um governo totalitário. Mas só para adiantar, o nome já nos sugere alguma coisa. Totalitário vem de total, onde o controle total está nas mãos daquele líder. Então esse é um dos motivos. Então por que o governo de Stalin é chamado de totalitário? Porque é uma ditadura, né? O Stalin adota uma ditadura e uma ditadura bastante violenta, bastante repressiva, tá? Então a priori a gente fica satisfeito com essa informação. Por que é totalitário? Porque é uma ditadura e uma ditadura com bastante violência, com bastante repressão. Os contextualizados 1, 2 e 3 não era para fazer, então vamos para o número 4. 4 tem um texto aí, o trecho apresentado refere-se a um momento da Revolução Russa, na qual letra A, o Estado soviético implementa nova política econômica, procurando superar as dificuldades econômicas e sociais advindas do comunismo de guerra, dessa fase de comunismo de guerra. B, o Partido Bolchevista promove um processo de abertura política, instaurando um regime político democrático pluripartidário? Não. O que significa a palavra pluripartidário? Pluri significa muitos, então com vários partidos políticos. Só tem um, que é o socialista, tá? B tá erradíssimo. C. O governo leninista de Lenin, enfraquecido pela guerra civil, é obrigado a fazer concessões à tradicional nobreza czarista. Ele já mata o czar, não tem mais concessão à nobreza nenhuma. C também tá errada. D. O Estado soviético aplica uma política de planificação da economia e de coletivação das terras denominadas de planos quinquenais. Não é isso, tá? E o conflito entre facções dentro do Estado resulta na oposição do Partido Bolchevista ao ideário socialista. Não, eles eram super a favor das ideias socialistas. Então, a correta é a letra A, tá? 4, letra A. E 5, o terror e a propaganda foram 2 lados complementares do regime stalinista. Contudo, muitos historiadores afirmam que eles não são suficientes para explicar o grau de aprovação conseguido por esse regime, tanto dentro como fora da União Soviética. O apoio político dado a Stalin dentro da União Soviética também é explicado pela eclosão da Segunda Revolução Russa, que modificou as bases ideológicas do bolchevismo e excluiu lideranças como a de Trotsky? Não, até porque não tivemos uma Segunda Revolução Russa. B. Manipulação estatal do nacionalismo que possibilitou a mobilização popular e revitalizou o caráter messiânico da cultura russa. Traduzindo isso daqui. Manipulação do Estado. O Estado começa a manipular as ideias nacionalistas, fazendo que o povo seja manipulado por essas ideias nacionalistas e revitalizando um caráter como quase que sagrado da cultura russa. É a letra B, tá? E aí, quando a gente estudar governos totalitários, a gente vai ver que é assim que esses governos
trabalham. Nazismo e fascismo vão trabalhar exatamente dessa forma. C. Entrada de capitais estrangeiros após a Segunda Guerra Mundial, que facilitou a retomada de... Não, é errado. Essa entrada de capital já surge com a NEP, antes da Segunda Guerra. E D. Introdução de nova política econômica que permitiu a manutenção de pequena propriedade privada e assegurou a permanência de aliança operário-camponesa. Errado. Assim, a frase está até certa, mas não é isso que dá o apoio político. O que dá o apoio político é essa manipulação do Estado. O Estado mente, ele esconde informações da população, a população só vai saber aquilo que o governo quer. E aí, com isso, ele usa de uma ideologia nacionalista para atrair a população, tá? Então, letra B. E, por fim, 1 e 2, não era para fazer do aprofundamento, então é isso, pessoal. Espero que vocês não tenham dúvidas. Qualquer dúvida, me chama lá no Zap, que eu estou à disposição de vocês. Beijo, até a próxima.